Dando continuidade a nossos comentários em relação ao período, né, onde surge a doutrina espírita, vamos lá falar um pouquinho, né, desse período ainda, desse século extraordinário em que ele surge, onde a gente vai tentar fazer algumas ligações, se é que eu posso dizer assim, né, alguns links com esse surgimento da doutrina, desse perfil da sociedade. Porque acho que de alguma forma a gente consegue costurar, né, entender melhor, inclusive a proposta da própria doutrina espírita, do Consolador Prometido, né? Que a gente percebe que ele realmente tinha um tempo para... Nós vamos perceber que ele tinha um tempo para surgir. Afinal de contas, sem aquilo que acontece nesse século, né? A gente está falando do século XIX, ficaria um pouco inviável essa possibilidade de chegar ao Consolador. Pelo menos é o que a gente consegue ler, né? Assim, ler que eu digo, fazer essa leitura desse momento. E eu lembro que a gente tinha parado naquele período de 1848 a 1870, que é quando surge, né, a figura de Luiz Napoleão Bonaparte III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Eu acho que vocês devem estar lembrados ainda, se não, dá uma corridinha ali no segundo programa que a gente lançou, né, na segunda gravação, que ele vai explicar bem direitinho. E deixava muito claro, a gente deixou claro essa questão da nova sociedade, né, que surgia ali, quebrando de vez as amarras com algumas estruturas medieval, vamos falar assim, né? Inclusive naquela estrutura de poder. E também a gente viu as revoluções diversas, né? Alguns levantes que teve, barricadas e propostas outras de grupos que já surgiam avaliando os resultados, né? Ou gritando por melhores condições, tendo em vista a Revolução Industrial e a grande divisão, né, que surge, porque agora a gente tem aquela sociedade, como nós falávamos, dos shopping centers, eu vou usar esse termo, apesar de não ser ainda, mas era o início dessa cultura, né, desse materialismo, dessa necessidade de consumir, de uma vida sem muitos, eu posso dizer, objetivos, vamos falar assim. É meio ousado até dizer isso, porque a gente está falando de uma maneira generalizada, né? Mas era questão dessa busca, dessa vivência social, dos cafés, do happy hour, das grandes obras. A gente vai estar falando, inclusive, nesse primeira metade do século, se não nos falha a memória, seria aí as obras, inclusive na música, né? Beethoven deixando uma grande herança. Enfim, a grandiosidade falando mais alto. Mas do outro lado a gente também vai ter a figura, né, do famoso proletariado, que é um termo que vai surgir com muita força nesse período. Então a gente vai destacar três grandes pontos apenas e de antemão eu gostaria de dizer que não tenho objetivo nenhum de fazer nenhum tipo de crítica, né, a nenhum sistema, absolutamente nada. A gente está só tentando fazer um apanhado histórico desse período. Então, assim, longe de nós, nesse momento, estar fazendo crítica a sistema, a pensador, a filósofo, não é esse o objetivo. A gente só quer situar um pouco a chegada da doutrina espírita, o que é que ela encontra nesse meio. Da mesma forma que Jesus chega num momento histórico específico, onde tem as suas características e a sua proposta vai criar um abalo e uma mudança, né, de paradigmas, a doutrina espírita, por sua vez, ela vai acontecer a mesma coisa. Ela chega num momento pontual da história, onde está tendo uma grande virada, vamos dizer assim, né, onde o mundo sai de um panorama para um outro completamente distinto, obviamente obedecendo aos padrões de mudança, porque a natureza não dá saltos, mas que é o que vão proporcionar as várias facetas da forma com que a doutrina passa a ser vista, né? Por alguns como sendo perniciosa, outras como sendo coisa de charlatão, outros como sendo a figura que nós acreditamos, que é a do Consolador Prometido. Então, nesse momento que a gente vê uma sociedade assim tão repleta de divisões, tão repleta de diferenças, a gente vai chamar a atenção primeiro para essa realidade econômica, né, que surge ali na Revolução, surge não, né, que ganha força na Revolução Industrial, essa busca
do capital, da vivência, né, nessa sociedade agora que sai daquela figura de monarquia, de aristocracia e ganha agora a realidade da burguesia, que vai viver um contexto social que lembra muito esse período que a gente ainda vive, por que não dizer isso, né? E do outro lado, a figura, né, do proletariado, daqueles que estão passando por dificuldades e que querem também os seus direitos e um espaço. Então, é uma sociedade que vai gerar muita diferença em vários contextos, e isso faz com que haja um avanço. Ao mesmo tempo, a gente vai ver uma possibilidade maior de refletir sobre algumas situações que até então não se podia, porque como a igreja estava muito atrelada ao Estado, ela comandava muita coisa, ela tolhia muitas situações, e a muito custo houve determinados avanços. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar que nesse momento onde essa sociedade ela vive essa mudança, né, a gente vai ter alguns pensadores que vão trazer as suas contribuições, mas que aumentam, que tornam o caldo, ou seja, que faz com que haja uma fervura maior em tudo aquilo que já se passava. E, indiscutivelmente, vem Marx com a sua proposta, né, quando ele lança o Manifesto Comunista em 1848. Veja que é um ano exatamente quando inicia praticamente o fenômeno, né, lá em Hydesville. Então, na medida em que Marx vai fazer as suas críticas à sociedade, e aí a gente vai tentar falar de forma muito simples, só para a gente tentar situar, né, essa história. Ao mesmo tempo, o silêncio do túmulo é quebrado pelos próprios espíritos. Então, Marx, na verdade, faz uma análise e uma crítica social muito forte. E ele faz um estudo desse contexto histórico das sociedades. É quando ele cria o chamado materialismo histórico dialético, que nada mais é do que, falando a grosso modo, superficialmente, era um método de análise social e histórico, né? Baseado, ele diz, que a história das sociedades ao longo de todo o tempo nada mais era do que a luta de classes que sempre houve. E aí ele diz que para manter essa condição, né, de ter essas diferenças, ele vai falando, ele traz alguns conceitos novos na visão dele, né? Ele diz que existe uma infraestrutura para isso e uma superestrutura. E aí, como a gente não está aqui para estar discorrendo sobre a teoria, mas apenas falando da realidade do que ele trazia, aumentando, ou seja, a forma diversa de ver o mundo, e obviamente isso iria influenciar, porque o pensamento ele influencia a coletividade, e essa coletividade ele vai apresentar os resultados na sociedade, o que vai gerar consequências para o ser humano. Então ele dizia que existia uma superestrutura, que era um conjunto de instituições e de normas que mantinha essa ideologia social e a lógica da exploração, ou seja, ia ter alguém mandando e alguém sendo explorado. E para que isso funcionasse, tinha alguns elementos. E aí eles dizem que as superestruturas eram formadas primeiro pelo Estado, segundo pelas leis, terceiro pela religião e quarto era a própria cultura. Então, obviamente, a gente vai querer pegar aqui o mote da religião. Então ele dizia que essas superestruturas mantinham essas diferenças de classe, né, que ajudavam a ter a figura daqueles que eram os exploradores e mantinha a figura dos explorados. Daí nasce, né, aquela ideia, e aí, ou melhor dizendo, aí ele coloca a sua proposta para solucionar esse problema. Ou seja, na medida em que a gente tem essas superestruturas comandando essa dinâmica, ele faz uma avaliação e chega como resultado, como possível solução para isso, uma revolução do proletariado, né? Ou seja, derrubar o Estado e implantar uma ditadura do proletariado, fazendo com que essa propriedade privada ela seja minada aos poucos e a diferença das classes deixe de existir. E chegaria naquilo que se pensa que é o comunismo. Só que aí a gente lembra que essas superestruturas não é só o Estado e as leis, existe a religião. Então, na figura das religiões, vai trazer o conteúdo que essas religiões traziam.
E aqui a gente não vai fazer essa, como eu estou dizendo, eu não estou fazendo nenhuma análise crítica de Marx, nem da sua teoria. Eu estou dizendo que surgiu essa teoria, né? Inclusive, ele faz com que se volte a olhar para aqueles que passavam por essa dificuldade também. E aí a crítica dele é a questão da religião, surgindo a frase famosa que todas as pessoas repetem, né? A religião é o ópio do povo. Então, por quê? Porque de alguma forma ela ajudava a manter, e se a gente olha para trás na história, desde que surge a figura da igreja, e eu não estou falando isso de igreja no seu sentido profundo, coletividade, mas como instituição, ela se junta ao Estado e ela, obviamente, ajuda a manter muitas situações, ou seja, numa proposta completamente distinta daquela que era a de Jesus, de libertar o indivíduo. Obviamente que é o processo de libertação que Jesus falava era completamente diferente desse tom que é apresentado por Marx, né? Porque na hora em que ele fala de revolução do proletariado, ou seja, as pessoas como é que vão interpretar? Cada um no seu nível de consciência. E como era um período já repleto de mudanças, advindas inclusive da grande revolução que houve, que foi a Revolução Francesa, então o indivíduo se torna meio sem parâmetro. Já tendo a tendência bélica, né, do próprio instinto animal, então isso serviu para alimentar grupos de pessoas que achavam que pegar em armas isso seria favorável para criar uma outra realidade. E aí essa situação a gente vai ver de uma forma muito distinta na doutrina espírita. Mas enfim, nesse momento, essa é uma das ideias que vai surgir nesse período em que a doutrina chega. Por isso que é importante a gente dar continuidade ao programa que a gente viu anterior, né? Aquilo que tudo que a gente trabalhou, o momento que a França vivia, a Europa como um todo estava vivendo, e aí surge essa ideia. Indiscutivelmente, somado à figura de Marx, a gente vai ter a figura de Augusto Comte, que também é aquele precursor, né, da sociologia, que seria, entre aspas, e eu vou colocar porque sou eu que estou colocando realmente, é a ciência que estuda as sociedades. Então, ele começa a observar que existem leis sociais e que esse conhecimento científico deve aperfeiçoar o ser humano. E é interessante porque Augusto Comte ele vai criar. A gente falou de Marx em 1848. Em 1847, a gente vai ver Augusto Comte criando a religião da humanidade ou a religião positivista. E é interessante essa visão que ele tem, porque essa condição de Augusto Comte nada mais era do que colocar, como posso dizer, substituir a religião comum, a convencional até então, colocando o homem, né, nessa posição e o desenvolvimento do seu estado positivo, ou seja, a ciência. Ele acredita que o homem e a ciência deveriam estar no lugar comum da ideia de Deus. Porque, afinal de contas, ele passa a enxergar que essa religião foi algo inventado num processo natural do ser humano quando ele pensava sobre a vida. Como é que eu posso dizer isso assim? Vamos lá. Ele dizia que o positivismo era o que melhor o homem tinha criado, porque ele observava a natureza, ele passava a entender a natureza através do trabalho científico. Então, inclusive, ele defendia muito, né, que politicamente deveria haver uma relação, né, uma integração entre a ciência e a política. E, obviamente, ele observando e entendendo esses fatores que geravam as diferenças, tudo aquilo que estava sendo observado na sociedade, se ele observasse de forma científica, ou seja, de onde vinham as causas daquelas diferenças, de onde vinham a causa daqueles problemas que a sociedade passava, de maneira científica, se ele conseguisse estruturar esse raciocínio, obviamente até um teorema que a gente usa muito na área da saúde, né? Cessando as causas, cessa-se o efeito. Então, ele dizia que deveria haver essa integração entre ciência e política,
E entendendo esse contexto de onde surgiam essas diferenças, deviam propor uma medicação, né? Ou uma solução, como queiram. Digo medicação muito mais pelo hábito. Mas, obviamente, daria uma solução. E aí é por isso que ele é considerado o pai da sociologia, né? Essa ciência que estuda o desenvolvimento das sociedades. E aí ele diz, nesse processo de observação que ele fazia, que existia três estados para explicar a teoria dele, a teoria positivista. Ele dizia que o primeiro estado da humanidade, que a humanidade passou, seria aquele chamado de teológico, onde os homens lá nos primórdios, em observando todos os fenômenos da natureza, precisava de alguma forma explicar de onde vinham esses fenômenos naturais. E de alguma forma não está errado. Busca-se, de fato, a gente vai ver isso, né, inúmeros relatos disso, que os homens naquele período, de fato, como não entendiam os fenômenos da natureza, buscavam explicar. Só que ele diz aí que é nesse momento que surgem as narrativas mitológicas e as religiosas. Então, na verdade, a religião, para ele, era só ainda a continuidade desse período em que o indivíduo não tinha a capacidade de investigar para saber as causas reais de tudo aquilo que se passava. Então era um período, vamos dizer assim, quase que infantil da humanidade. Depois veio um segundo estágio, ou o estado metafísico, que ele considera aí sendo o início da filosofia, onde o homem ele já não se contentava mais com aquelas explicações da mitologia, nem com as explicações da própria religião. Então ele passou a formular as teorias racionais. Por isso ele considera esse o período realmente da filosofia, em que o indivíduo passa a pensar, a criar conjecturas para as possíveis causas desses efeitos todos que ele conseguia enxergar na natureza. Já tinha a prevalência do raciocínio, mas não tinha ainda a possibilidade da comprovação daquilo que se via. Então ele considera isso como sendo um segundo estado, um segundo estágio da humanidade. Até que chegava naquele que ele considerava como sendo o estado mais desenvolvido da humanidade, né? Que ele iria encontrar respostas sobre a natureza e ele deveria procurar essas respostas na própria natureza. No entanto, através do desenvolvimento da ciência. Então, por isso esse estágio de que Comte fala, que é o estágio positivo ou o estado positivo, era necessário que as ciências se desenvolvessem porque aquilo que ela falava, o que a ciência apresentava, era de fato real, né? Então ele vai se embasar muito em quê? Na física, na biologia e, obviamente, quando a ciência se desenvolve, do outro lado a gente vai ter o progresso, né? Como consequência desse desenvolvimento da ciência. No entanto, particularmente, eu gosto muito de questionar algumas coisas. Assim, o Espiritismo como um todo nos convida a esse processo de questionamento. De fato, a ciência ajuda o progresso, mas em que seara, em que campo apenas esse progresso, né? A gente precisa entender esse todo, né? Porque o progresso ele precisa, na visão materialista, é essa questão que nós temos hoje. Mas na medida em que a gente se compreende também como um ser transcendente, vindo de algum canto e indo para algum lugar, e passando a entender as consequências disso, bem, mas isso aí já é para outro momento. Então, Augusto Comte também traz essa contribuição. Então, vejamos, voltamos agora a analisar a sociedade como um todo. Veja que situação a gente tem, que o famoso angu de caroço a gente está tendo. Então, aquele período em que passou toda a Europa, em especial a gente está centrando na França, né? Mas isso vale para a Europa como um todo, e onde a gente vai ter esse novo momento, dessa nova sociedade. Agora veja a mistura de ideias, ou seja, há uma revolução de ideias generalizada, há uma mudança da conduta total do ser. Aqueles que vão dar ouvido 100% ao que Marx estava trazendo, e outros pensadores também, começam a se desvincular da questão dessa religião, porque vê nela, não só nela, como a gente viu, mas também nela, um elemento da manutenção das distorções ou das diferenças sociais, das classes. A gente vai ver agora Augusto Comte, de alguma forma,
levando o indivíduo também a dar as costas a essa sua realidade que transcende, porque nada disso era real, foi fruto do estágio primitivo do indivíduo humano, que estava buscando respostas onde de fato não tinha. E a gente precisa imediatamente voltar os olhos agora para o que é que acontecia cientificamente nesse período. Porque de fato é um momento onde a gente pode afirmar sem receio de que o século XIX e até meados do século XX, e eu vou usar meados, né? Mas isso vai se estender até agora, mas eu estou falando de meados porque é quando surge a base de toda a tecnologia e facilidade que nós temos hoje. Mas aí eu vou repetir o que eu já tinha levantado a questão. O progresso ele aconteceu, mas houve inúmeras consequências para o ser humano. Por quê? Porque na hora em que a gente tem esse caldeirão de ideias, advindo de um período onde a religião ela foi inócua, ineficaz na sua proposta, então o ser humano ele se sente um pouco perdido, mesmo que ele não se ache perdido. Porque vejamos que houve o desenvolvimento nesse lado, houve um grande progresso desse lado, mas essas ideias que foram trazidas, importantes também, para que se despertasse para alguns outros valores, né, e para outras aquisições que o ser humano deve conquistar, mas também gerou uma desconfiança e um ranço muito grande àquilo que se vivia anteriormente. Então, particularmente, eu posso, pelo menos eu acho, né, aí realmente é uma opinião, houve uma comprovação de como a igreja, e eu estou falando agora a igreja, tanto a protestante como a própria figura da igreja católica, foi ineficaz em conseguir implantar no ser humano daquele período um conforto, um consolo e uma explicação para os fenômenos, vamos dizer assim, que lhe dessem sustentação frente a essas teorias, porque essas teorias passam a vicejar, né? Porque vai observar uma igreja totalmente que tolhe, e eu gostaria, eu repito, eu não estou falando apenas de igreja católica, eu estou falando de igreja no sentido das religiões tradicionais. Por que isso? Porque durante muito tempo a gente vai ver teorias que foram caindo com a força da ciência. E aí é quando essa ciência lá surge, baseada, somado a esse tipo de ideias que a gente vai observar nesse período, que faz com que o ser humano ele tenha essa dificuldade de se achar, porque ele agora ele é tomado pela sociedade, ele é tomado por uma vida material, pela horizontalidade, e esquece dessa transcendência. Porque as ideias têm combatido de frente aquilo que as religiões traziam. Então esse Deus não era mais respeitado, né, em sua essência. Porque afinal de contas o Deus que havia sido apresentado era o Deus da teologia, repleto de ritos, repletos de exigências e de castigos. Castigos esses que eram vistos inclusive através das doenças. Então, durante muito tempo, né, os indivíduos eram marcados por Deus através de doenças. Então, veja que período interessante, porque trazendo a herança dessa visão religiosa, e eu coloco agora entre aspas, né, a gente vai observar pensadores que vão trazer agora a possibilidade de enxergar o mundo de outra forma, mas também num outro extremo completamente. E aí, somado a isso, a gente vai ter um período altamente produtivo da ciência. A gente vai ter a bateria, de Alessandro Volta. A gente vai ter a tabela periódica, que a gente estuda até hoje, de Mendeleev, com os elementos químicos, as suas transformações. A gente vai ter a genética mendeliana, agora as heranças aparecendo. Tudo bem que Mendel vai ser redescoberto muito mais lá na frente, mas já se falava na genética. A locomotiva a vapor, obviamente já advindo das máquinas a vapor que criaram a Revolução Industrial, substituindo o homem, né, e trazendo toda aquela questão social que a gente tem falado agora, que isso fomenta a realidade do contexto em que a doutrina vai surgir.
Essa locomotiva a vapor, as questões sociais fazem com que o homem saia do campo, venha para os centros urbanos, então a gente vai ter agora epidemias, a gente vai ter situações difíceis de saúde, mas ao mesmo tempo a gente vai ter agora figuras ilustres, né, trabalhando essa questão da saúde, porque até então era algo ainda muito empírico, mas nesse contexto a ciência se desenvolve. Então a gente vai ter, na segunda metade do século XIX, a gente vai ter o telefone, a gente vai ter a lâmpada elétrica de Thomas Edison, a gente vai ter a descoberta dos micróbios por Pasteur. Então, na hora em que a gente passa a esse avanço na medicina, como por exemplo esses micróbios de Pasteur, a genética mendeliana, a gente vai ter a anatomia patológica de Virchow, que vai abrir um leque de possibilidades, onde a gente começa a perceber que não foi um castigo, né? Deus não estava punindo ninguém, simplesmente era a necessidade dos cuidados e etc, que tinha que se ter na medicina que não se sabia. Então, tudo isso passa a desestruturar mais ainda aquele conhecimento religioso totalmente fechado, sem o raciocínio, ou seja, a fé raciocinada do início da escola cristã, do cristianismo primitivo, ela se perde completamente. E aí vem, né, as teorias do criacionismo que a igreja mantém, e aí surge a teoria de Darwin, né, de Lamarck, onde vai falar na evolução das espécies. Então, cria-se aí já um choque de cara. E não podia ser visto, isso repete o movimento da igreja contrário a ele, mas agora ela já não tinha aquela força toda. E, obviamente, não era para ter nesse sentido, porque o seu objetivo não era dizer o que pode e o que não pode em termos de estudo da ciência. Porque se a ciência se encontra na própria natureza e o autor da natureza é o próprio Deus, a ciência fala de Deus. Só que como a igreja criou essa dicotomia de que o Deus tinha que ser um Deus muito mais fruto do paganismo, teria que ser extraordinário, então quando a ciência vem simplesmente com o objetivo de elucidar o que acontecia em a natureza, obviamente ela se torna inimiga, entre aspas, da religião vigente. A gente vai ter o saneamento básico, mesmo o Virchow, que vai trabalhar anatomia patológica, ele agora fala da necessidade do saneamento básico. E aí a gente vai ver uma inter-relação da medicina com a sociologia, né? Onde a gente percebe que essa medicina agora se preocupa com os cidadãos, onde é necessário trabalhar em prol da sociedade. A gente vai ter a microbiologia de Koch falando, né, dessa existência desse universo. A gente vai ter a realidade do átomo de Dalton, o eletromagnetismo e a eletroquímica de Michael Faraday, abrindo o campo das energias aí. Então, assim, é uma mudança muito grande. No entanto, ao mesmo tempo, por conta dessas diversas mudanças, obviamente uma religião que ainda embasada em dogmas dificultava a adesão agora de um indivíduo que era minimamente lúcido para acreditar naquilo que a igreja trazia. Então vejamos que dificuldade. Porque no meio disso tudo as dores humanas permaneciam. As pessoas perdiam seus entes queridos, né, e não sabiam o que acontecia, ainda na visão caquética do inferno, do purgatório e do paraíso. As mulheres que não tinham espaço suficiente na igreja, onde durante muito tempo não tinha alma, e isso foi feito por decreto, né, para depois ser dito que mulher tinha alma. Então a gente está vendo um período de transformação muito grande. Agora, é exatamente nesse momento, dessas ideias que surgem, né, das ideias marxistas, da filosofia de Augusto Comte, dessa ideia positivista, mas que trouxe também, por outro lado, e é importante a gente entender isso, ferramentas para avaliação, né, para avaliação daquilo, dos fenômenos que iriam trazer como consequência a doutrina espírita. Então, muitos desses pesquisadores cientistas se deram ao luxo, de fato, de investigar, de averiguar
onde a gente vai ver que nessa segunda metade do século XIX e início do século XX tivemos pesquisadores extraordinários averiguando os fenômenos mediúnicos. Então é exatamente nesse período e por conta dele, né, desse período, com essas ferramentas que agora se tinha na Terra e essa possibilidade de investigação, que os espíritos se apresentam, trazendo toda uma teoria peculiar, e é importante que a gente entenda isso. A doutrina espírita, ela não tem relação com absolutamente nada diretamente, entendam, diretamente. O que eu estou querendo dizer é que Allan Kardec ele não vai buscar nas teorias vigentes na época o conteúdo dos princípios doutrinários, porque não é dele. Os espíritos trazem uma teoria genuína, própria. E a partir daí, obviamente, as pessoas começam a identificar na doutrina traços de pensamentos que vigiam na época. Mas a gente precisa entender que a doutrina espírita, eu estou falando doutrina realmente, ou seja, o conteúdo doutrinário, ela está acima dessas concepções sociológicas, ideológicas e filosóficas. Ela traz uma forma própria de pensar e é exatamente aí que ela passa a ganhar os seus adeptos. Por quê? Porque as dores permaneciam e as religiões vigentes da época não solucionavam os problemas. Assim como a medicina também e as demais teorias científicas da época também não proporcionavam um conforto nem a solução para determinados problemas, em especial para o problema do ser. E aí eu faço até um resgate do título da obra de Leon Denis, né? É uma solução para o problema do ser, do destino e das dores que surgiam. Então ela vem de forma racional. Mas ela vem de forma racional linkando essa estrutura de pensamento do ser humano. Ou seja, ela não era uma crença por ser crença. Não. Os espíritos agora traziam de forma lógica a visão de um Deus completamente diferente. Não era mais o Deus da teologia. Não era o Jesus que agora se juntava na figura de Deus e era um só. Coisa que isso aí só vai existir lá atrás, quando surge a igreja instituída realmente. Porque até antes dela, na igreja cristã primitiva, a gente vai observar de forma muito clara a distinção que há entre a figura, entre a personalidade de Jesus e a questão do Deus. Inclusive o próprio Pai Nosso, a oração dominical, fala nisso. Mas a ideia, né, que a própria igreja cria da trindade, isso daí é fruto do paganismo, basta a gente estudar. Então a doutrina espírita ela chega nesse período e passa então a responder às questões que estavam em ebulição na época, em especial para as pessoas que queriam agora, que sentiam na sua própria natureza a tendência à crença, porque afinal de contas saímos da mão do Criador simples e ignorantes, mas ao mesmo tempo conseguiam ver a realidade daquilo que a ciência trazia. Ou seja, se permanecesse na posição religiosa, era inegável as falhas que trazia e que a ciência mostrava que na verdade não tinha interesse de criar problema para a igreja. Quem criou o próprio problema foi a própria igreja, porque a ciência caminhou independente a partir daí. Então, ao mesmo tempo, essa ideia, né, que é trazida por Augusto Comte, por Marx, iria fomentar mais ainda esses processos de revolta, vamos dizer assim, do indivíduo em relação à sociedade, àqueles outros que estavam sobre ele, que o exploravam, quando na verdade a doutrina espírita vai trazer toda uma visão completamente genuína. Daí a gente precisa de fato entender que era um período importante e um período exato, podemos dizer assim, para que a doutrina espírita chegasse. Era necessário pensamentos que quebrassem com o status quo, era necessário uma ciência independente que tivesse ferramentas para a investigação e a possibilidade, obviamente, desse indivíduo que iria investigar de trazer à tona o resultado, né, dessas investigações. Então, era o período propício, o que não deixa de ser
ou melhor, o que não deixou de ser também um período em que a igreja, quando retoma o seu poder, inclusive na figura, né, no momento em que Napoleão Bonaparte III se encontrava, a gente já havia dito isso, que ele se torna o protetor da igreja latina, ou seja, a igreja volta a ter força, mas uma coisa é ela ter força junto ao Estado e outra é ela conseguir convencer as pessoas da sua realidade. Então, é exatamente aí onde as pessoas sedentas buscam, né, essas novas informações, porque o mundo se apresentava com um novo horizonte. Então aí chega essa doutrina extraordinária que nos convida a um estudo, a uma reeducação e a uma visão de mundo, eu repito, genuína, que só a doutrina espírita possibilita. Então essa a nossa contribuição de hoje e vamos ver o que mais adiante voltaremos a falar. Então, até a próxima. Saúde e paz.